Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Muito Mais Consciência Podcast. E no dia de hoje eu tenho uma convidada especial, Sueli Quaresma, uma amiga querida, terapeuta Enneagrama, psicopedagoga, que vem aqui contar uma história de caminhos. Que caminho? Caminho de Santiago. E o que já o caminho de Santiago gerou e que ela vai compartilhar com nós aqui uma história incrível. Feliz, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui para esse bate-papo. Você já é prata da casa, mas hoje traz uma novidade e todo mundo quer saber. Me conta. Olá, Fada. Nossa, o prazer é todo meu de estar mais uma vez aqui em sua companhia. Para quem vai assistir depois, já estou deixando aqui o meu agradecimento, porque eu estou falando de algo muito importante para mim, que é o lançamento do meu primeiro livro, Fada, Santiagrama, né? Enneagrama no Caminho de Santiago. Então, assim, é muita emoção compartilhar com você, com todos os ouvintes essa ousadia de passar para o papel aquilo que o coração estava cheio. Ah, que lindo isso, né? Mas eu acho que todo mundo quer saber mais, no detalhe, né? Como é que nasceu, como é que foi esse chamado para o livro? Óbvio, em algum momento você fez o caminho, né? Mas me conta aqui, fala mais. Então, Fara, quando eu era adolescente, eu li um livro chamado Diário de um Mago, do Paulo Coelho. Nessa época, eu morava no interior de Minas Gerais. Muito difícil fazer viagens até para a capital mineira, quanto mais para fora do país, né? Mas, assim, a narrativa do Paulo Coelho foi tão interessante que ficou guardado como um sonho que eu também gostaria de realizar um dia. Sonho vai para a gaveta, né? Vai para a gaveta, mas ele não some, ele fica guardado. E num determinado momento da vida, ele aflora. E quando eu tive a oportunidade de realizar esse caminho, eu já era terapeuta em Enneagrama. Então, quando eu comecei a fazer o caminho, eu já fui na intencionalidade de me observar. Era um caminho externo, com seus desafios geográficos, né, de cansaço, subidas e descidas, mas ao mesmo tempo uma outra dimensão, um caminhar para dentro. Então, essa foi a forma que eu encontrei de materializar essas duas sabedorias milenares, né? O caminho de Santiago com o Eneagrama. É belíssimo, né? Eu acho que já falamos mais de uma vez, o ato de caminhar é o ato de se esvaziar para depois se preencher, voltar para dentro, né? Mas fala mais, você usou o Enneagrama no seu processo de esvaziamento, no seu processo de se conhecer, como foi isso? Fala mais em detalhe para quem tá nos assistindo. Eu começo, Vara, falando da minha experiência pessoal, né? Algumas narrativas de estações da vida. E o Eneagrama me ajudou a olhar para esse passado e observar o que que eu fiz naquele momento, por que que eu fiz daquela maneira, e quais outros caminhos que essa maturidade da vida, né, vai nos ofertando. Então, eu começo falando de estações da vida, estações marcantes e que, quando acontece com a gente, paralisa. Então, a primeira estação da minha vida foi quando eu sofri um acidente de carro. Então, foi uma estação, assim, inesperada, aconteceu, né? E eu tive que lidar com, literalmente, quebrar a cara. Então, foi um inesperado, foi um negativo, mas eu ainda consegui, nesse livro, fazer uma campanha com relação ao uso do cinto de segurança. Porque se eu tivesse de cinto naquela época, talvez eu tivesse protegido o meu bem precioso, que era o rosto, né? Então, eu quis relatar isso no sentido de tem coisa que é inesperado e tem coisa que é evitável, né? Então, assim, são lições aprendidas com muita dor, mas foi uma estação da minha vida que me estagnou por longos meses e que depois houve a superação e outras coisas vão acontecendo, né? E A segunda estação, esse sim, insight sobre o episódio que você viveu, né, uma das estações da sua vida, em que você fala da importância de ter o cinto, você só teve esse insight naquele momento, caminhando, olhando, foi esse o aprendizado naquele lugar, quando você até então faz uma campanha, né, na medida, numa certa medida. Sara, eu acho que o caminhar, ele te coloca em movimento.
E é um movimento externo e um movimento interno. E tem momentos na vida que a gente acha que já superou tudo. Mas como a caminhada era longa, eram 120 quilômetros, algumas memórias foram emergindo. E como emergiu isso do acidente, eu falei, nossa, eu achei que já estava super tranquilo isso, e voltou a minha memória nessa caminhada, por que será? Então, é aquela coisa, me veio uma frase que eu ouvi quando eu estava acamada, e a frase era, minha filha, pior seria se pior fosse. Então, essa frase me impactou muito, porque realmente na vida muita coisa pode acontecer e poderia ter sido pior, e às vezes a gente tem um livramento, e naquele momento a gente não entende isso, só anos depois, né? E a vida continuou me colocando desafios enormes para superar, e eu coloco isso numa segunda estação. A segunda estação foi quando eu fiquei viúva, Fara. Um outro inesperado e um outro negativo da vida, né? E nesse negativo da vida, fazendo também essa caminhada que eu achei que eu já tinha entrado nesse túnel, eu já tinha saído desse túnel, e aí me emergiu essa lembrança, e eu fiquei, nossa, se eu não tivesse a reserva espiritual que eu já tinha naquela época, talvez eu ficasse parada na porta desse túnel. Então, essa reserva espiritual fez com que eu atravessasse esse túnel para que outros ciclos aparecessem em minha vida, né? Então, andando, movimentando, lembrando de pontos marcantes da vida. Eu acho que o caminho faz isso com a gente, né? É um caminho mais solitário e um caminho o tempo todo, para fora, para dentro, para fora, para dentro. E as Isso lembranças vão vindo. chama de peregrinação externo, interno, é isso? Me fala. É, peregrinação. E aí, cara, interessante que vem coisas na memória da gente ao longo da trajetória e que são coisas previsíveis e que a gente não pensa. Então, Uhum. por exemplo, menopausa é uma situação que toda mulher vai passar por ela, mas a gente adia a preparação para esse momento. Ninho vazio, toda mãe que vai educar os filhos para o mundo vai viver esse momento dos filhos voarem e você ter que ressignificar aquele ambiente, aquele espaço e a sua própria vida. Então, tem também as coisas que não são inesperadas, são previsíveis. E o que que eu chamo a atenção no livro? As coisas que são previsíveis, a gente devia se preparar. A gente devia se preparar melhor para ela, como ninho vazio e menopausa. Mas eu falei de coisas assim, né? Acidente, viuvez, ninho vazio, menopausa, mas tem ciclos que se abrem, né? Então, eu estou hoje no segundo relacionamento e é um ciclo que abriu para a minha vida, né? Um novo amor na maturidade. Então, isso me fez também refletir sobre as novas chances que a vida nos dá, né? Muitos outros momentos que a gente vai evoluindo, a gente vai juntando esses caquinhos, a gente vai ficando mais inteira e chega nessa fase em que você não está procurando a sua metade, você está transbordando a sua inteireza. Que lindo isso, né? Eu acho que é bom ouvir esse relato e essa história, né? Esse andar, essa caminhada, porque é o que você falou. Para a maior parte das mulheres vão viver as mesmas coisas, né? E o que nos sobra nesse momento em que passamos por menopausa, em que estamos numa síndrome do ninho vazio, o que vem depois se a gente não consegue encontrar esse lugar de inteireza, né? Se a gente não consegue encontrar esse lugar de alma, de paz, né? Então, uma história linda mesmo a ser compartilhada. E como o Eneagrama especificamente revelou para você nas características de personalidade, foi possível olhar para esse detalhe durante a sua caminhada? Sim, cara, a primeira cidade que me fez assim pensar especificamente nos conteúdos do Eneagrama foi uma cidade que se chama Redondela. Quando eu vi Redondo. o nome, Redondela, pronto, é um círculo, né? E quando a gente pensa em círculo, a gente pensa nas leis que o Gurdjieff trouxe para a gente, né? O primeiro autor que trouxe aqui para o Ocidente as noções, sistematizou a tradição do quarto caminho. E aí, Redondela, lei do um. Pronto, na hora que eu pensei, gente, que interessante, essa cidade com esse nome, e eu aqui sendo uma facilitadora de Eneagrama, tentando viver o Eneagrama na pele, como é que é essa lei do um? E aí eu começava a andar e pensar, lei do um, somos todos centelhas divinas,
né? Participamos de um mesmo projeto maior, temos as nossas virtudes, as nossas ideias sagradas. E aí, Fara, cada cidade que eu pisava, eu tentava associar o nome da cidade com algum conteúdo ou alguma curiosidade. Alguma curiosidade. Então, eu falei da lei do 1, eu tinha que falar da lei do 3, da lei do 7, né? Para fechar esses conteúdos dentro desse passeio aí de lugarejo a lugarejo, até eu chegar em Padrão. Padrão. Quando eu chego em Padrão, é a cidade onde tem os restos mortais do apóstolo Tiago. Uhum. E a lenda, reza a lenda, que ele teria vindo, os restos mortais teriam vindo de Jerusalém numa barca de pedra. Uma barca de pedra. E aí, como toda tradição oral, né, você vai ouvindo aquilo, e tem uma igreja que tem o desenho mesmo dessa pedra grande, desenho não, a estrutura da pedra grande. E aí eu já começo a pensar, como que pode? Eu querendo racionalizar, né? Como que pode? Uma barca de pedra vai afundar. Já vem a razão. A razão, uma barca de pedra. E aí o tempo que eu parei nessa igreja para poder apreciar e pensar pouco, né? Uma barca de pedra, como é que esses restos mortais viriam numa barca de pedra? Ela ia afundar. E aí você vai acalmando, vai saindo da racionalidade, Sara, e chega naquele momento do propósito, da leveza, né? Tudo que é racional pesa, né? Você tem que ter comprovações, e a própria vida vai pesando na gente de tal forma. A sutileza, né? Quando a gente vai muito racional, você perde essa sutileza, perde essa coisa da intuição, essa coisa do divino, né? Que também nos compõe enquanto ser, né? Então, imagino que é esse conflito que você viveu ali. Então a barca não carregava um peso, né? Não era uma barca para carregar peso algum, era justamente para dar a ideia da missão. O Tiago foi um missionário, então aquela simbologia da pedra de bar, o barco, né, de pedra, era justamente para dizer da missão, do propósito, né, dessa coisa do sentido maior, um sentido maior que a gente precisa ir dando para os nossos acontecimentos diários, né? Então foi muito interessante que eu gastei um tempão nesse lugar para desconstruir o conceito da pedra e depois pensar na leveza, né? No contrário, a questão do propósito de vida, esse propósito maior. É lindo, né? Então, todo esse seu caminho em Santiago de Compostela te trouxe esses insights do que você, como terapeuta de Enneagrama, já vivia. Então, você simplesmente cruzou tudo isso, desse ato de esvaziar e trouxe um pouco da história da sua vida, que é o que você vai compartilhar no livro, é isso, certo? Isso, Tara. E durante a trajetória, os centros de inteligência também foram reportados, né? Quando a gente pensa assim, olha, equilibrar o centro de energia físico, mental e emocional. Então, nessa caminhada, nessa movimentação, nessa peregrinação de um lugar para o outro, muitas vezes a gente se desequilibra pelo cansaço, né? Pelo cansaço, pela emoção ou pela tentativa de racionalizar as coisas. Então, ali, em vários momentos, eu fiquei pensando nessa necessidade de equilibrar os centros de inteligência. Então, a caminhada foi me provocando isso. Como é que é o Enneagrama na prática? Na prática, na vida, no dia a dia. E nesse movimento, eu fui pensando quantas vezes a gente cede ao desequilíbrio dos nossos instintos também. Eu que o diga, porque achar esse ponto de equilíbrio, de fato, é um desafio para a vida, né? Lembrando para quem está assistindo que nós temos os 3 centros de inteligência. Moramos mais num, mas temos, ao longo da vida, a oportunidade de desenvolver os outros 2, né? Que este é o desafio que eu vivo aí no dia a dia, que todos, quando começamos a desenvolver consciência, passa por isso, né? E aí, isso foi possível para você durante esse ato de caminhar, durante essa estrada em Santiago.
Sim, Sara, tem uma outra cidade, já chegando em Santiago de Compostela, a penúltima cidade, chama-se Miladouro, que Como? significa amontoado de pedras. Miladouro, Miladouro. É um amontoado de pedras, o significado da palavra, né? E aí, simbolicamente, os peregrinos vão deixando lá os montinhos de pedra para marcar aquela passagem naquele lugarejo. E aí, Sara, já é aquela emoção da humildade. Sabe, quando você está quase finalizando um empreendimento, um projeto de vida, uma aventura, e aí você avista aquela meta, mas não chegou à meta ainda, né? Você está perto, está quase chegando. Então, essa humildade para não chegar nesse topo com arrogância, com soberba, e de repente avistar a meta, olhar para trás, a superação de todos os desafios, e ter essa humildade de deixar aquelas pedras ali, como uma lembrança dessa humildade mesmo, do agachar, de deixar ali, deixar para trás todos os pesos, todas as angústias, todas as reflexões. É como se lá em Miladouro você realmente ajoelhasse numa gratidão infinita, pensando na organização de todas as memórias que foram vindo ao longo dessa caminhada e você ficando cada vez mais pronta para chegar no seu destino, esse destino final, que é essa maravilha da experiência de Santiago de Compostela. Que história linda, boa de se ouvir, mas quem quiser saber um pouco mais, então vai ler isso no seu livro. Me conta um pouco do livro, como é que ele nasceu. Como é que ele nasceu foi a partir da história, mas quando é que você começa a disponibilizar para que as pessoas também venham compreender o que é possível numa caminhada, num ato de esvaziar e se conectar, principalmente quando a gente fala de espiritualidade, de eneagrama como caminho de crescimento. Então, Sara, esse livro tem uma estrutura de 3 partes. A primeira parte é quando eu compartilho um pouco a experiência pessoal, quando eu compartilho as associações entre os municípios e alguns conteúdos do Eneagrama, mais gerais. A segunda parte é quando eu vou falar mesmo o que é o Eneagrama, quais são as características de cada um dos 9 tipos, os medos, os anseios, os caminhos de crescimento. E a parte 3, eu vou falar de outros caminhos. Eu vou falar de histórias inspiradoras de peregrinos, o peregrino do tipo 1, o peregrino tipo 2, o peregrino tipo 3. E aí eu vou entrando um pouco mais nas especificidades, né, de cada tipo, de cada comportamento, e ao mesmo tempo já apresentando ali caminhos de crescimento ao longo da trajetória de cada um. E para finalizar o livro, na última parte, eu vou colocando, às vezes, gente, não é preciso fazer o caminho de Santiago para se encontrar consigo mesmo. Então, eu moro aqui em Patinga. Patinga tem o Parque Ipanema, que é maravilhoso. É um lugar muito favorável para começar esses primeiros passos. Eu tenho certeza que na cidade de cada um que estiver nos ouvindo aqui, vai ter um lugar gostoso, um lugar tranquilo, em que você possa dar os primeiros passos, né? E aí eu cito Caraça, que é legal também de fazer caminhada, é um lugar muito simbólico. Maragogi, que tem um pouco essa estrutura de um mar que se divide em 2 partes, e fica uma areia, um caminho de areia ao meio, lembrando um pouco a história de Moisés, né, que abriu o mar. Então, é muito simbolismo, cara, que a gente vai buscando no nosso caminhar, né, no nosso caminhar, até chegar em Floripa. Florianópolis já tem essa possibilidade de ser uma prévia do caminho de Santiago. Então, para obter a Compostela, a gente precisa comprovar no mínimo 120 quilômetros a pé. E o caminho de Floripa já são 30 quilômetros que podem ser computados nesses 120 quilômetros de Santiago de Compostela. Então, já é mais um incentivo para quem gosta e quem quer já começar a colecionar os seus quilômetros, né? Então, Floripa já tem aí. Tem também o café, né? Que começa, você pode começar desde Água da Prata,
Paraisópolis, Estiva, enfim, até Aparecida, que também é belíssimo, né? E que viabiliza esse ato de caminhar e de se conectar com o divino, de se conectar com você mesmo. É mais um caminho, né, Sueli? Sara, então, assim, o solo brasileiro, o que mais nos oferece são trilhas, trilhas para caminhar. E o convite é sempre o mesmo, né? Caminhar, né, dentro dessa geografia escolhida por cada um, mas com intencionalidade, de olhar essa dimensão interna, de olhar para dentro, de organizar a sua vida, de fazer essa memória, mesmo das coisas que a gente acha que está resolvido, fazer essa retrospectiva para colocar os últimos pingos dos is, né? Para que aquilo realmente te deixe leve para novas oportunidades da vida. Se permitir. Isso seria uma curiosidade aqui que eu acho que todo mundo quer saber sobre o seu livro. Quando é que ele fica pronto? Quando é que ele vai ser lançado? Quando a gente pode participar um pouquinho e mergulhar nessa história linda que é Santiagrama? Me conta. Para, eu vou fazer a estreia, o lançamento, dia 20 agora de setembro, no sábado, em Belo Horizonte, na livraria Contraponto, às 11 horas da manhã. Eu espero receber um monte de amigos, né, de conhecidos, de pessoas que podem me prestigiar nesse dia. Então, o lançamento vai acontecer no sábado. E depois do lançamento, eu vou deixar alguns exemplares disponíveis lá na Contraponto. Como eu moro em Ipatinga, aqui tem a leitura, para quem quiser obter um exemplar, eu vou deixar também disponível na livraria Leitura, até eu Bacana. conseguir fazer algum link de venda online. Então, por enquanto, o livro físico na livraria Contraponto, de Belo Horizonte, e na livraria Leitura, de Ipatinga. Tem um exemplar em uma capa para apresentar aqui, e se alguém de São Paulo tiver interesse, pode também pedir para você, te encontra onde te encontra para pedir esse livro, de repente você posta. Sim, a capinha desse livro, gente, ai, assim, é um parto, né? A gente vai fazendo, vai construindo, foram 252 páginas, então, assim, todas escritas com muito carinho, com uma exposição da minha intimidade, da minha experiência de vida, mas com a intencionalidade de inspirar pessoas a fazer o seu próprio caminho, sabe? A percorrer a sua história, fazer retrospectiva, organizar a vida, organizar as ideias, movimentar-se. Quando eu comecei o livro falando das estações, a princípio parece paradas, né? Acontece uma coisa, você para. Acontece outra coisa, você para. Tanto o caminho de Santiago quanto o enneagrama te propõe andar, movimentar-se, seguir, sempre em frente, né? E tem uma forma de cumprimentar um peregrino cumprimentando o outro, Me conta, Ultreia et Suceia. como fala? Ultreia, Ultreia et Suceia. Vamos mais, vamos além, vamos para o alto. Um Bacana. bom caminho, um bom caminho. Bacana, muito interessante isso, né? Eu acho que é uma experiência ímpar. Quem ainda não fez, como a Sueli disse, é possível iniciar a sua jornada. De novo, né? Caminhar vai muito além de uma atividade física. Caminhar é um ato de conexão interior, né? Mais que isso, quando você se conecta anteriormente, você se conecta com algo muito maior, se conecta com Deus, né? Essa essência que brilha dentro de você, né? Sueli, eu quero desejar sucesso para o seu lançamento de livro. Já estou esperando o meu exemplar aqui no meu endereço. Quem quiser pedir um exemplar para a Sueli, que não tem acesso, não estará em Belo Horizonte, pode fazê-lo também, chamando aí pelo link no próprio Instagram, tô certa? Ok, Sara. Então, muito obrigada por essa oportunidade de compartilhar algo que é tão importante para mim e que eu divido aí com todos vocês. Eu que agradeço, Sueli. Um grande abraço. E aí, qual é o seu Instagram, caso alguém deseje pegar com você um exemplar que você poste via correio? Uhum. Sueli, underline, fluir com enneagrama. E essa palavra fluir, gente, é isso, fluir com o enneagrama, porque é possível fluir com o enneagrama em várias dimensões da vida.
principalmente nos caminhos, nas estradas, nas trilhas da vida, né? Então, Sueli_Fluir com Enneagrama. Vai estar lá um link disponível para vocês adquirirem. Sueli, mais uma vez, obrigada pelo bate-papo, por compartilhar um pedaço da sua história, da sua trajetória aqui com as pessoas que ficaram ainda mais interessadas em entender o que é o caminho de Santiago, como isso te transformou. Muito, muito obrigada por compartilhar. E se você assistiu até aqui, se interessou, compartilhe esse conteúdo com o seu amigo de Enneagrama, com alguém que está em desenvolvimento espiritual, que está em fase de crescimento, que com certeza vai agregar. Eu te espero numa próxima.